Nesse vídeo, nós veremos os limites de funções. Apresentaremos o problema da tangente a uma parábola como uma motivação para a definição formal de limite. Veremos alguns exemplos e finalizaremos com uma proposição que caracteriza as funções contínuas em termos de limites de funções. Vejamos o problema da tangente. Então, a palavra tangente, ela vem do latim tangens, que significa tocando. Assim, uma tangente a uma curva é uma reta que toca a curva. Ou seja, uma reta tangente deve ter a mesma direção que a curva no ponto de contato. Agora, a gente precisa tornar precisa essa ideia. Então, olha, para um círculo, a gente poderia pensar simplesmente numa reta tangente, aquela reta que toca o círculo apenas uma única vez. Porém, numa curva, vou pegar uma curva assim, por exemplo, vou considerar essa reta, que eu vou chamar de R, e vou considerar essa reta, que eu vou chamar de S. Então, veja bem, a reta S só toca essa curva uma única vez. Porém, ela não se parece com o que nós pensamos em ser uma reta tangente. E a reta R, embora ela pareça ser uma reta tangente, ela toca a curva em mais de uma vez. Para tornar precisa essa ideia, vamos fazer o seguinte problema. Encontre uma equação da reta tangente T, a parábola y igual a x2, no ponto P1. Então, geometricamente, está aqui a parábola y igual a x2. Está aqui o ponto P. Nós queremos essa equação aqui dessa reta tangente T, que eu coloquei aqui de vermelho. Ok? Bom, então, se eu tiver o coeficiente angular dessa reta, que eu vou chamar de MT, então eu tenho a equação da reta tangente. O problema é que nós só temos um ponto aqui sobre essa curva. E para encontrar o coeficiente angular, nós precisamos de 2 pontos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar um ponto Q qualquer sobre essa curva de coordenadas x, x2, de modo que o meu Q seja diferente do P. Então, vou pegar aqui um ponto Q qualquer, de coordenadas x, x2. Observe que o Q é diferente de P, somente se o x for diferente de 1. Ok? Aí, o que é que eu vou fazer? Olha, está aqui o ponto P, está aqui o ponto Q. Então, vou considerar aqui, ó, a reta secante que passa por P e Q. E vou chamar de MS, onde S é a reta secante, o coeficiente angular dessa reta secante. Então, por definição, o MS é x2 menos 1 sobre x menos 1, certo? Observe que, se o Q se aproxima de P, então a reta secante se aproxima da reta tangente, ok? Que é a mesma coisa que dizer que, se o x se aproxima de 1, então o coeficiente angular da reta secante se aproxima do coeficiente angular da reta tangente, que é o que nós queremos. Em outras palavras, nós dizemos o seguinte, que o limite do coeficiente angular das retas secantes, quando o Q se aproxima de P, isso vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Ou seja, isso aqui é equivalente a você dizer que o limite, quando o x se aproxima de 1, do x2 menos 1 sobre x menos 1, quando o x se aproxima de 1, isso vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Então, de posse desse coeficiente angular, nós conseguimos a equação da reta tangente. Então, a gente precisa tornar preciso essa noção de limite. Formalmente, sejam I contido em R um intervalo, x0 um ponto de I e F definido de I menos x0 na reta, uma função dada.
dizemos que f tem limite L quando x tende a x0, e aí nós denotamos por limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L, se para cada epsilon positivo dado, existir um delta positivo, tal que, se o x pertence a i, de modo que o módulo de x menos x0 é menor do que delta e maior do que zero, isso implicar que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Então, vejamos geometricamente. Então, eu vou considerar aqui uma função definida desse intervalo AB. Está aqui o gráfico da minha função. Vou pegar aqui o L e vou considerar essa faixa em torno de L de comprimento 2 epsilon, ok? Está aqui o meu ponto x0, e aí nós diremos que o limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a L se, dada essa faixa de comprimento 2 epsilon, nós conseguirmos um intervalo em torno de x0 de comprimento 2 delta, de modo que, para todo x que eu tome nesse intervalo diferente de x0, a imagem vai cair dentro desta faixa de comprimento 2 epsilon. Vejamos alguns exemplos. Então, vamos mostrar, usando a definição formal, que limite de menos 2x mais 7, quando x tende a 2, isso vale 3. Então, seja epsilon positivo dado. Nós devemos encontrar um delta positivo, tal que, se o x pertence a R, de modo que o módulo de x menos 2 é maior do que zero e menor do que delta, isso implicar que o módulo de menos 2x mais 7 menos 3 tem que ser menor do que epsilon. Veja aqui, o módulo de menos 2x mais 7 menos 3, isso é igual ao módulo de menos 2x mais 4, que é igual a 2 vezes o módulo de x menos 2. Portanto, se fizermos isso menor do que epsilon, então você vai ter que o módulo de x menos 2 vai ser menor do que epsilon sobre 2. Portanto, basta tomar o meu delta no intervalo da forma 0, epsilon sobre 2. Ok? Exemplo 2, mostre, usando a definição formal, que o limite de x2, quando x tende a 3, isso vale 9. Novamente, seja epsilon positivo dado, nós queremos encontrar um delta positivo, tal que, se o x pertence a R, de modo que o módulo de x menos 3 é maior do que zero e menor do que delta, isso implicar que o módulo de x2 menos 9 é menor do que epsilon. Então, veja o seguinte, o módulo de x2 menos 9, isso é igual ao módulo de x menos 3 vezes o módulo de x mais 3. Vamos supor que eu quero encontrar esse delta e vou partir aqui dessa desigualdade aqui, certo? Então, isso aqui vai ficar menor do que delta vezes o módulo de x mais 3. Ora, mas isso é igual a delta vezes o módulo de x menos 3 mais 6, que é menor ou igual, pela desigualdade triangular, que delta vezes o módulo de x menos 3 mais 6, que vai ficar menor do que delta vezes delta mais 6. Ora, eu posso fazer isso menor ou igual do que epsilon. Portanto, para encontrarmos esse delta, basta resolvermos esta inequação. Então, resolvendo essa inequação, você pode tomar o delta maior do que zero e menor ou igual do que a raiz de epsilon mais 9 menos 3. Portanto, isso encerra a nossa demonstração. Vejamos, então, a proposição
que caracteriza as funções contínuas. Então, sejam I contida em R um intervalo e f de I em R uma função dada. Para x0 pertencente a I, temos f é contínuo em x0, se somente se o limite de f de x, quando x tende a x0, é f de x0. Então, vejamos. Vamos supor que f é contínua em x0. Portanto, por definição, dado epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, se o x pertence a I, de modo que o módulo de x menos x0 é menor do que delta, isso implica que o módulo de f de x menos f de x0 é menor do que epsilon. Então, veja que aqui, se eu colocar módulo de x menos x0 menor do que delta e maior do que zero, isso continua implicando que o módulo de f de x menos f de x0 é menor do que epsilon. Ora, isso implica que o limite de f de x, quando o x tende a x0, é f de x0. Ok? Reciprocamente, suponha que o limite de f de x, quando o x tende a x0, é f de x0. Ora, isso significa que, dado epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, se o módulo de x menos x0 for maior do que zero e menor do que delta, isso implica que o módulo de f de x menos f de x0 é menor do que epsilon. Mas veja que, se o x for igual a x0, então a condição módulo de f de x menos f de x0 menor do que epsilon é satisfeita. Portanto, a gente pode reescrever essa linha da seguinte maneira. X pertence a I, de modo que o módulo de x menos x0 é menor do que delta, isso implica que o módulo de f de x menos f de x0 é menor do que epsilon, ou seja, f é contínua em x0. Vejamos um exemplo. Eu vou considerar a função f, definida de r, tirando os pontos mais ou menos 1 na reta, dada por f de x igual a x3 menos 3x2 mais 2 sobre x2 menos 1. Então, veja o seguinte. x3 menos 3x2 mais 2 eu escrevo da seguinte maneira. É x menos 1 vezes x2 menos 2x menos 2. E o x2 menos 1 eu escrevo como sendo x menos 1 vezes x mais 1. Portanto, em R, tirando os pontos mais ou menos 1, a minha f de x você escreve como sendo x2 menos 2x menos 2, dividido por x mais 1, que eu vou chamar aqui de g de x. Então, essa função g, eu olhando ela na reta, tirando o ponto menos 1, ela é contínua. Portanto, o limite de f de x, quando o x tende a 1, vai ser igual ao limite da g de x, quando o x tende a 1, que vai ser menos 3/2. Termino aqui mais uma videoaula. Até a próxima.